Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte. Agora são 13 horas e 20 minutos. E como todo sábado, além de muita informação, a gente traz a análise de especialistas. E olha, eu já te adianto que hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta a nossa vida, a nossa saúde e também ameaça a vida das próximas gerações. Mudanças climáticas. Vem com a gente, nós estamos ao vivo. O Jornal deste sábado está começando. E olha, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que desde janeiro a Amazônia registrou mais de 61 mil focos de incêndio, enquanto o Pantanal contabiliza quase 9 mil. Os dois biomas estão no território onde a mancha de fogo foi detectada pelo satélite Copérnicos. Além disso, a seca é outra preocupação no estado. O Rio Solimões, no interior do Amazonas, tem enfrentado uma estiagem severa e há 65% de probabilidade de chegar à menor cota já observada. Uma mancha de fogo com mais de 500 quilômetros de extensão e mais de 400 quilômetros de largura tem avançado sobre a Amazônia, conforme captado pelo satélite europeu Copérnicos. Na quinta-feira, o fenômeno cobria os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de áreas do Peru, Bolívia e parte do Paraguai. Segundo dados do Programada B, de queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia registrou mais de 601 mil focos de queimadas de 1º de janeiro até a última sexta, enquanto o Pantanal contabilizou quase 6 mil focos. Os dois biomas estão no território que está sendo afetado pela mancha de fogo. Mato Grosso lidera em número de focos de incêndio no país, totalizando 24.880 de janeiro a agosto. Nesta sexta-feira, o estado também declarou situação de emergência por 180 dias, em resposta ao aumento significativo dos registros de focos de calor e incêndios florestais, com destaque para a região do Pantanal. Bombeiros de outros estados estão sendo mobilizados para o combate ao fogo que afeta grande parte do país. Na sexta-feira, foi registrado o nível mais baixo da história do rio, com menos 0,94 metro. A situação crítica nos Solimões pode influenciar outros rios da região por estar na cabeceira da bacia do Amazonas. O estado do Amazonas enfrenta a maior seca da história dos últimos 40 anos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 20 dos 60 municípios amazonenses enfrentam estado de emergência. Segundo especialistas, o aquecimento global vai tornar os extremos climáticos cada vez mais graves e frequentes. A floresta tem enfrentando estiagens severas, o que a torna mais suscetível a queimadas. No primeiro semestre, a Amazônia bateu recorde de focos de incêndio. E olha, o assunto realmente é muito sério. Os incêndios no estado de São Paulo ainda não estão totalmente controlados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela informou que nesta semana prendeu 10 pessoas suspeitas de causar queimadas de forma criminosa. De acordo com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ao menos 4 cidades na região de Ribeirão Preto, no interior, voltaram a registrar focos de incêndio nesta semana. As queimadas atingiram áreas rurais em Morro Agudo, Batatais, Igarapava e Pedregulho. Em Morro Agudo, motoristas que passavam pela rodovia Francisco Marcos Junqueira, que liga o município a Viradouro, se depararam com uma grande quantidade de fogo e fumaça na área de plantação às margens da pista. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram acionados. A via foi interditada para evitar acidentes e controlar os focos de incêndio. Em Igarapava, um morador da zona rural registrou um foco de incêndio em meio à vegetação. Nas imagens é possível ver uma grande quantidade de fumaça branca na região e animais também aparecem próximos às chamas. Não há registros de acidentes ou feridos em nenhuma das cidades. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as autoridades estão reforçando as fiscalizações
para evitar novos atos criminosos. Pois é, como vimos nas últimas semanas, o Brasil vem enfrentando uma onda de incêndios como nunca antes. São Paulo, Amazonas e outras regiões do país foram engolidas pelas chamas, além da seca extrema, como a do Rio Solimões, como a gente viu na reportagem. Há 4 meses ainda, o Rio Grande do Sul ficava debaixo d'água, com a pior enchente da história. O que está acontecendo com o planeta e o que está acontecendo com o Brasil? Está todo mundo se perguntando e preocupado com razão. Para falar desse assunto, eu convido agora o engenheiro ambiental Rafael Siciliato. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Muito boa tarde. Rafael, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que está acontecendo com o Brasil, né? Como a gente viu, está vindo uma onda de queimadas, veio uma onda de frio, agora uma onda de calor. Outros países também vêm sofrendo muito com condições climáticas adversas. Como explicar o que está acontecendo? A gente está com o Rafael na linha? Isso são consequências, né, das ações humanas, né? Nós, seres humanos. Nós estamos com um problema na conexão com o Rafael Siciliato. Rafael, você está nos ouvindo? A gente está com algumas falhas na conexão. Não sei se você consegue nos ouvir agora e falar. Eu ouço muito bem. Então, são consequências dessas mudanças climáticas, né, das ações humanas, né? Nós, seres humanos, precisamos de recursos, né? E esses recursos muitas vezes estão atrelados, né, aos combustíveis fósseis, né, que libera o monóxido de carbono na atmosfera. E também as queimadas, ela acaba liberando esse monóxido de carbono na atmosfera. Tudo isso causa o aquecimento global, o aumento das temperaturas e, consequentemente, as mudanças climáticas, atrelados aos eventos extremos, né, como chuvas em excessos, alagamentos, secas, né? Então, tudo isso tem se intensificado com a ação humana. Agora, como que a gente pode preparar as cidades para esses eventos extremos? Na sua avaliação, da forma como o Brasil está, nós estamos preparados para tudo que vem acontecendo? Como eu disse, teve o Rio Grande do Sul, finalzinho de abril, muita chuva por lá. O estado, né, ficou debaixo d'água. Agora a gente está vendo o Pantanal, Amazonas, seca extrema, muitas queimadas. Como preparar as cidades para enfrentar tudo que nós estamos vendo? Nós devemos desenvolver um plano de ação nacional para o combate às mudanças climáticas, né? Onde esses planos participa tanto os governos, né, quanto o engenheiro, a sociedade civil, para a gente determinar as ações a serem tomadas quando esses eventos extremos acontecer. Eu digo que ainda precisamos, né, nos preparar muito, né, como o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, nos mostrou que o Brasil não estava preparado, né, para receber esse evento extremo, né? Ele já era previsto, né, por especialistas, mas ninguém estava acreditando que isso iria acontecer. Então, isso causou muito dano à população e poderia ser evitada muitas mortes, né, se a gente tivesse esse plano bem elaborado com as medidas a serem realizadas. Pois é. Agora, na sua avaliação, Rafael, um esforço global para a redução imediata das emissões de gases do efeito estufa, elas são determinantes para o futuro, né, do nosso planeta? Elas são determinantes, né? Podemos citar o net zero, né? O que seria o net zero? A gente neutralizar as emissões de carbono até 2050. Só que 2050 é muito longe, né? Nós precisamos falar de metas intermediárias. O quanto nós vamos reduzir de emissões de carbono nos próximos 5 anos. Então, nós vemos cada vez mais, né, a sociedade se desenvolver, né, com produtos, né, que nos traz qualidade de vida, mas, consequentemente, são indústrias que estão fabricando
são combustíveis fósseis, né, petróleo, gás natural, carvão, que são carbonos que estão sendo desenterrados, né, do meio subterrâneo, e eles são queimados, né, para satisfazer as necessidades de transportes industriais, as nossas necessidades humanas, e tudo isso acaba sendo liberado para a atmosfera. Então, nós precisamos rever, né, o nosso progresso, né, de que forma nós queremos progredir para a gente fazer o sequestro do carbono, né? Então, um dos grandes assuntos é como a gente sequestrar esse carbono para evitar que a Terra aumente essa temperatura e todas as consequências elas sejam minimizadas. Evitar pode ser. Agora, parar essa mudança climática é possível? Nós não temos como parar de uma forma muito abrupta, né? Porque diariamente a população ela está emitindo muito carbono, né, e outros gases na atmosfera, que são justamente esses gases, né, que ele aumenta a temperatura global e acaba acontecendo todas essas mudanças climáticas. Então, realmente, nós precisamos refletir com relação às nossas necessidades humanas para a gente tentar minimizar esses gases aos poucos, né? Por exemplo, agora, né, estou realizando essa entrevista dentro do carro e o carro está com ar condicionado aqui, né? Então, apesar de eu abastecer com etanol, né, estou liberando também CO2 para a atmosfera, né? Então, todas as nossas atividades ela requer máquinas, né, que consomem energia e muitas vezes não são energias renováveis, né? Energias não renováveis que acaba contribuindo para o aquecimento global. Pois é, você tocou num ponto muito importante que eu ia até trazer esse assunto, Rafael, porque essa responsabilidade, muitas pessoas acreditam que é somente dos governos, dos líderes, né, das nações de todo o mundo e também das grandes indústrias. Mas a gente está falando que todos nós poluímos o meio ambiente, né? Seja utilizando o carro, seja utilizando outro tipo de transporte, mas também no dia a dia ali consumindo muito plástico, não fazendo a reciclagem de forma correta. A responsabilidade não é só, né, dos líderes, como eu falei, ou das grandes indústrias, mas também é minha, é sua, é de todo mundo, né? Realmente, é uma responsabilidade da população, né? As indústrias, as construtoras, os produtores de carnes existem porque nós temos as nossas necessidades. Então, o problema não é de uma empresa ou de uma outra ou de um segmento. É um problema que todos nós, seres humanos, temos que resolver. Não adianta nós ficarmos jogando a culpa para um setor específico ou só para o governo, né? Todos nós temos que encarar esse problema e refletir, né, os nossos padrões de consumo, porque, como eu disse, né, tudo acaba contribuindo para as mudanças climáticas, né? Desde o nosso consumo, por exemplo, você fazer o desmatamento para cultivar grãos, que esses grãos vão alimentar os animais que nós vamos comer. Então, tudo isso tem uma pegada ambiental muito grande e todos esses processos eles contribuem para o aquecimento global. Então, nós temos que refletir os nossos hábitos, né, os nossos hábitos como seres humanos aqui na Terra e nós aprendermos, né, a ter uma vida mais equilibrada. Porque chegamos ali em meado de julho e agosto, já exaurimos a capacidade da Terra se regenerar. Então, passa o meio do ano, a gente já está esgotando os recursos a mais que a Terra tem capacidade de repor. Então, a água, como se diz, né, ela já está batendo na bunda dos brasileiros, né, da população mundial, e se nós não refletirmos de uma forma macro, esses efeitos só têm a agravar e todos nós temos a perder. Imagina se fosse um evento extremo desse na nossa cidade, onde que nós perderíamos nossas casas, todos aqueles bens que nós demoramos uma vida inteira para adquirir. Então, é uma reflexão global, porque esse evento extremo ele pode bater a porta de qualquer cidadão, não brasileiro, mas do mundo todo, e já está batendo.
com certeza já está batendo, né? E bateu muitas vezes e precisa realmente esse alerta. É por isso que a gente traz esse assunto aqui no jornal, para a gente ouvir de especialistas como você, como que a gente pode mudar, né, o futuro do nosso planeta, e precisa começar agora, né? O planeta, ele pede socorro e não é brincadeira, esse assunto é muito sério e, como nós falamos, né, é responsabilidade de todos nós. Rafael, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer falar contigo, ouvir a sua análise, também, de certa forma, uma recomendação, um alerta para todo mundo. Obrigada, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma boa tarde. E olha, como a gente falou, né? O planeta vem sofrendo com as altas temperaturas nos últimos séculos. Mas desde quando a mudança climática ela vem surgindo? Você sabe, já se perguntou? É o que a gente vai compreender agora na reportagem. Olha só. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, existem fortes indícios de que o clima começou a mudar a partir da segunda metade do século XX, quando houve uma expansão da produção industrial, o que gerou um grande aumento de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. As décadas de 1990 e 2000 foram consideradas as mais quentes dos últimos 1000 anos. Mas a situação vem piorando cada vez mais. Desde junho do ano passado, estamos quebrando recordes de temperatura mensal da superfície do ar. A temperatura média global de maio de 2023 a abril de 2024 já é considerada a mais alta já registrada. Os grandes vilões das mudanças climáticas são as queimas de combustíveis fósseis, que provêm dos automóveis, das indústrias, usinas termoelétricas, queimadas, desmatamento e decomposição de lixo. Entre esses citados, a geração de eletricidade é um dos que mais prejudicam o meio ambiente, porque ela ainda é gerada pela queima de carvão, petróleo ou gás, poderosos gases de efeito estufa que recobrem o planeta e retêm o calor do Sol. No mundo todo, apenas cerca de 1/4 da eletricidade é gerada por vento, sol e outros recursos renováveis. Os impactos dos eventos climáticos são extremos e estão entre as razões por trás do crescimento global da fome e da subnutrição. A pesca, a agricultura e a criação de gado podem ser destruídas ou se tornarem menos produtivas. Com o oceano ficando mais ácido, os recursos marinhos que alimentam bilhões de pessoas estão em risco. E a seguir, vamos falar sobre a previsão do tempo e como se cuidar em dias secos. Nessa época, a saúde precisa de um reforço, viu? Os detalhes você confere e daqui a pouquinho nós voltamos já já. Uma hora e 38 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo de volta. E olha, o Brasil vai enfrentar uma onda de calor sufocante em setembro e promete ser a mais intensa do ano. Segundo o Climatempo, o fenômeno vai começar a partir, sabe de quando? De segunda agora. As temperaturas devem bater novos recordes nos próximos dias. Setembro pode ser comparado pelos brasileiros a um deserto. O tempo seco e a umidade do ar abaixo de 12% vai se estabelecer em todo o território nacional. Segundo as previsões do Climatempo, o calor deve iniciar na segunda-feira.
Porém, a estimativa dos meteorologistas é que essa nova onda de calor acabe em meados da segunda quinzena de setembro. O frio pode chegar a partir do dia 19 de setembro. Os estados que podem ser mais afetados são Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outros estados. Em algumas regiões, o termômetro poderá registrar mais de 40 graus e em outras deve se aproximar desse número. Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o fenômeno é comum durante esta época do ano. No entanto, nos últimos anos, essas ondas de calor têm ficado cada vez mais fortes e demoradas. Inclusive, esta pode ser a onda de calor mais intensa de 2024. E um estudo europeu aponta que as mortes por calor podem triplicar e ameaçam mais a longevidade do que o frio intenso. Nos últimos dias, grande parte do Brasil enfrentou uma onda de frio intensa, causando, entre outras tragédias, a morte de pessoas em situação de rua por hipotermia. A indignação gerada por essas mortes coincidiu com a divulgação de novos dados do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revelam o envelhecimento acelerado da população brasileira, com a taxa de fecundidade atingindo níveis europeus de 1,5 filho por mulher e a expectativa de vida média crescendo para 76,4 anos, o país se prepara para enfrentar novos desafios relacionados ao clima. Enquanto o frio extremo continua a ser uma preocupação, um estudo recente do Centro de Pesquisa da Comissão Europeia alerta que o calor poderá representar uma ameaça ainda maior para a longevidade. A pesquisa, que analisou dados de 854 cidades europeias, concluiu que as mortes relacionadas ao calor podem triplicar até 2100, especialmente devido às mudanças climáticas e ao envelhecimento populacional. Com o aquecimento global estimado em 3 graus, o número de mortes causadas pelo calor na Europa pode saltar de 43 mil para 128 mil até o final do século. No Brasil, essa ameaça é ainda mais grave, devido às condições precárias de moradia, com muitas casas autoconstruídas sem a devida adaptação para suportar extremos climáticos. Cerca de 85% dos brasileiros que já construíram ou reformaram suas casas o fizeram sem o auxílio de arquitetos ou engenheiros, resultando em construções inadequadas para lidar com calor ou frio intensos. Essa realidade é especialmente preocupante diante da previsão de uma nova e poderosa onda de calor que deverá atingir o país no início do mês de setembro. Segundo o Climatempo, a massa de ar quente e seco se estabelecerá sobre o Brasil, elevando as temperaturas por todo o mapa. Fenômenos como esse, embora comuns nesta época do ano, têm se tornado cada vez mais intensos, precoces e prolongados, colocando em risco a vida de milhares de pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Pois é, você viu, né, ao longo do nosso jornal, como essas condições climáticas, elas afetam o nosso planeta, mas também a nossa saúde de forma direta. E está muito difícil para respirar. Quais os cuidados que a gente deve tomar nesse período de tempo seco, como a gente viu na reportagem? Vamos saber mais com o pneumologista Gleison Guimarães. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Rede TV. Prazer estar aqui falando com você e com todos os espectadores sobre esse assunto tão importante. E muito, doutor, está muito difícil para respirar. Eu até confesso aqui, todo mundo da equipe está vendo o quanto está difícil, até para mim, que não paro de tossir por conta desse tempo seco. Agora, por que essa secura no ar, ela interfere tanto a nossa saúde, doutor? O tempo mais seco e a baixa umidade do ar, né, a baixa umidade relativa do ar, ela faz com que a nossa mucosa, né, principalmente a nossa mucosa ocular, a nossa mucosa respiratória, desde o nariz até mesmo os brônquios, né, até mesmo dentro dos nossos pulmões, fique muito mais ressecado. E esse ressecamento não é um ambiente ideal para o funcionamento das nossas mucosas. Por isso, a gente vai reagir tanto na pele, né, com uma pele mais seca, tanto nas mucosas com ressecamento e essas mucosas mais secas, e também as mucosas, né, de todo o sistema respiratório, aumentando inclusive a chance de infecção e de irritação, de fenômenos alérgicos, por exemplo. Então, o ambiente seco e a baixa umidade relativa do ar, ela vai
favorecer tudo para que isso aconteça muito mais. Agora, quais são os sintomas que a gente deve observar, né, que está acontecendo, modificando a nossa saúde, doutor? Tosse seca, o que mais? Olho seco, irritado? Perfeito. Um olho seco, mais irritado, mais coçadura, né, mais prurido ocular. Às vezes uma piora da rinite alérgica, né, o paciente fica com o nariz mais seco, às vezes mais entupido, um nariz que você começa a perceber que está diferente, que a umidade anterior não é a mesma, e principalmente dos sintomas respiratórios, a gente vai ter a presença da tosse como sintoma principal relacionado a isso, e até mesmo o risco de exacerbação de doenças crônicas. Por exemplo, a gente vê nesse período uma piora dos fenômenos alérgicos, uma piora da rinite, uma piora da asma e uma piora da doença pulmonar obstrutiva crônica, no caso, a bronquite crônica e o enfisema, por exemplo. Então, existe um maior risco de exacerbação dessas condições respiratórias crônicas. Quais são os cuidados que a gente deve tomar? Porque assim, doutor, vamos pensar, dias muito quentes, a gente já quer ligar o ventilador, coloca o ar-condicionado no máximo ali, gelando, para a gente poder se sentir mais um ambiente mais agradável. Só que essas duas situações, elas podem acabar piorando, né? O que a gente deve fazer? No ambiente mais seco, é fundamental que a gente, primeiro, se hidrate mais do que o habitual. Então, a hidratação, cuidados, né, em lembrar de beber água frequentemente durante o dia é fundamental. Se a gente puder ter uma média para as pessoas normais, em torno de 35 a 40 ml por quilo por dia de líquido, essa é a fórmula ideal. E isso já vai prevenir bastante essas questões relacionadas ao ressecamento das nossas vias aéreas, da nossa mucosa e da nossa pele. Além disso, a gente também pode adotar o uso de, por exemplo, umidificadores de ar. Então, os umidificadores de ar, eles podem, sim, fazer com que a gente melhore essa umidade, principalmente quando a gente está em ambientes fechados, ligados com ar-condicionado o tempo todo, né? Quando a gente está, por exemplo, durante o trabalho, durante os nossos dias. Então, essas duas atividades, assim, essas duas ferramentas podem e devem ser usadas por todos nós, mas principalmente não se esquecer da hidratação. E também uma outra recomendação é assim, evitar que se o tempo está muito seco e principalmente se estiver muito calor, para que a gente tente não estar fazendo exercícios físicos muito vigorosos naqueles horários mais intensos de ressecamento e mais intensos de calor, porque a chance de ter reação relacionada a esse ambiente mais insalubre acaba sendo maior. Isso em ambiente externo, doutor? Ou, por exemplo, dentro de uma academia, por exemplo, num ambiente fechado, isso também é válido, essa recomendação dos horários? Também, porque a gente percebe que mesmo com um ambiente mais controlado, por exemplo, dentro de uma academia em que eu tenho um ar-condicionado funcionando, eu tenho também o efeito desse ambiente global, né? Então, é ideal que a gente opte por atividade física mais cedo, né? Mais pela manhã cedo, e mais no final do dia, quando esses dias estiverem muito quentes, porque vai ficar mais difícil, inclusive, para o próprio sistema de refrigeração de ar e filtragem dar conta quando esse ambiente externo é muito seco e principalmente quando é muito quente. Agora, doutor, idosos e crianças, eles são mais vulneráveis nesse tempo e quais são os cuidados que eles devem tomar? A gente tem que lembrar sempre daqueles grupos mais vulneráveis. Então, crianças menores, né, os bebês e as crianças menores, os idosos, os pacientes que têm doenças pulmonares, como eu falei, os asmáticos, né, as pessoas que têm doença pulmonar crônica, os pacientes cardiopatas. Então, os pacientes que têm doenças crônicas e pacientes mais jovens e mais idosos, sim, serão sempre considerados grupos de risco para essas variações climáticas. Então, é muito importante que a gente tente ajustar ao máximo o ambiente ideal para que minimize esses riscos, não só dos ambientes secos, mas principalmente também do que a gente tem visto no Brasil todo, né? Como vocês mostraram anteriormente, a quantidade de queimadas, a quantidade de poluição ambiental, né? E tudo que vai reverberar na saúde de todos nós, associando o ambiente seco com uma piora da qualidade do ar que acontece, por exemplo, nesses casos. Doutor, spray de soro é uma boa alternativa? Pode ser usado por todo mundo? Aqueles vendidos na farmácia que a gente encontra facilmente?
A hidratação nasal pelo soro fisiológico é muito recomendada também quando existe essa sensação de nariz seco ou nariz mais entupido. Então, o soro fisiológico 0,9%, que a gente chama soro isotônico, ele é um soro que ajuda a mucosa nasal a exatamente perceber um pouco mais de hidratação, que você pode fazer 2 a 3 vezes ao dia, para exatamente umidificar um pouco mais essa via aérea superior, né? É claro que para a gente umidificar a via aérea inferior é um pouco mais complexo. E aí talvez a gente precise de um aparelho de nebulização, né, um nebulímetro, ou mesmo uma umidificação ambiente, naquele ambiente fechado em que você estiver. Mas a utilização do soro fisiológico na aplicação nasal, da lavagem nasal, da própria higiene nasal, que acaba sendo recomendada muito frequentemente para pessoas que têm alergia, para pessoas que têm rinite alérgica, por exemplo, também é uma grande ferramenta, um grande instrumento que pode ser usado por todos nós. Doutora, a alimentação ela também pode influenciar nesse tempo seco? Tem algum alimento que a gente deve evitar ou deve consumir mais nessa época? É sempre importante a gente entender que nós somos 75% de água. Então, entendendo isso, a gente percebe que a gente também precisa privilegiar os alimentos que nos tragam também líquidos. Então, alimentos mais leves, alimentos vegetais, frutas, verduras, consumir isso mais frequentemente. E a própria alimentação natural, né, se a gente tiver que privilegiar sempre, até mesmo como uma prática de estilo de vida, independente do ambiente em que a gente estiver inserido, quando a gente opta por alimentos mais saudáveis e alimentos mais naturais, alimentos menos processados, a gente vai estar fazendo a escolha certa. Então é muito importante, sim, que a gente evite alimentos mais processados, alimentos muito quentes, né, alimentos que podem realmente aumentar ainda mais a nossa temperatura corporal, por exemplo, alimentos que tenham função mais termogênica, e, pelo contrário, buscar alimentos mais frescos, alimentos mais puros, alimentos de verdade. Eu acho que essa recomendação ela precisa ficar para todo mundo. Agora, tem uma outra pergunta, doutor, com relação ao vapor do chuveiro. É claro, né, que em dias mais quentes é difícil tomar um banho quente, mas o vapor do chuveiro, ele ajuda ali nessa parte para tentar umidificar as vias respiratórias? É uma pergunta interessante porque ele é muito variável. O vapor de água, né, induzido pelo aquecimento da água, ele vai fazer com que exista um vapor que, sim, pode ajudar na umidificação das nossas vias aéreas quando existe um ambiente mais seco. Mas, às vezes, algumas pessoas têm sensações piores com o uso da umidificação, por exemplo, do vapor de água, quando fecham a porta do banheiro e ficam lá com o banho quente mais tempo. Então, a gente percebe que algumas pessoas reagem mal à umidade maior provocada pelo aquecimento da água. Então, a gente pede, olha, para quem tem alergia, por exemplo, para quem tem rinite alérgica, para quem tem asma, é o ideal que você opte por banhos frios ou, no máximo, mornos, sem o surgimento do vapor de água aquecido. Mas tem pessoas que falam, quando eu faço isso, eu tenho uma percepção de melhora. Então, é muito importante que a gente promova esse autoconhecimento, né, esse reconhecimento de que o que é melhor para mim. Não, funciona para mim melhor quando eu faço isso. Então, faça. Mas a gente não pode esquecer que o chuveiro quente, né, a água quente, o vapor de água pode, por exemplo, ressecar a mucosa, pode ressecar a pele. Então, por exemplo, na dermatite atópica, que é uma outra alergia, né, uma outra forma de alergia que acomete muitos de nós, se você usa banho quente, você desidrata a pele e você acaba piorando os sintomas de dermatite atópica. Então, por isso que é muito importante a gente individualizar. Quando a gente faz uma orientação global, principalmente para um público maior, como eu estou fazendo aqui, é sempre fundamental que a gente entenda que para alguns pode ser benéfico sim, mas para outros pode ser maléfico. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pelas recomendações. Foi um prazer te ouvir e com certeza a gente vai praticar tudo aquilo que você trouxe para a gente. Obrigada, foi um prazer falar contigo. Obrigado, Tabata. Boa tarde para vocês. Um abraço, um ótimo final de semana. E olha, a gente acabou de conversar com o pneumologista Gleison Guimarães. Ficam então as recomendações para esse tempo seco, né? Que a gente está sofrendo demais. E olha, como a gente falou, o tempo seco, essas mudanças climáticas não afetam só o planeta, o meio ambiente, a nossa saúde, mas olha, o nosso bolso também, viu? A conta de luz vai ficar mais cara a partir de amanhã, já em setembro. De acordo com a ANEEL, a bandeira tarifária vermelha
vai entrar em vigor já no início desse mês. Isso significa que haverá cobrança adicional na conta de luz, deixando o preço da energia elétrica mais caro para famílias e empresas. Com a bandeira vermelha, a tarifa aumenta será de R$ 7,88 a cada 100 kWh. O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente 150 a 200 kWh. O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha, patamar 1 e 2, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, aponta para um cenário de geração de energia mais cara. Com a seca na região norte do país, usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia, nos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável. No início da noite, é necessário acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. Pois é, ao longo do jornal a gente aprendeu, né, como as condições climáticas elas afetam vários setores da nossa sociedade, inclusive o nosso bolso. Mas fica então um alerta e também um aprendizado para que essa responsabilidade seja de todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. A edição deste sábado termina aqui. Continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau.